Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Não liguem aqui o cabelo molhado. Eu tava indo correr e simplesmente a chuva pegou. Então, do jeito que eu tô, eu vim aqui falar com vocês bem rapidinho. Porque eu não tô dando conta de falar lá no meu perfil, tá? Então, eu vim aqui rapidinho falar com vocês. Mesmo assim, com o cabelinho molhado, aqui a prof tava indo correr e voltou. Gente, vocês viram minha última publicação? Vamos lá? Vamos ouvir primeiro, depois a gente pode até abrir para discussão, se a gente conseguir, né? Foi liberado hoje, então, um documento oficial pelo Diário Oficial da União. Toda vez que sai uma resolução, uma portaria, um adendo, alguma norma sanitária no nosso país, a Anvisa delibera no Diário Oficial e depois isso vai virar um documento que vai ser circulado, e enfim, né? Então hoje, dia 23 de fevereiro, nós tivemos uma documentação que está proibindo a importação, a produção, a importação, a comercialização, a manipulação, o uso dos SARMs, tá? Então vamos lá primeiro, para quem não é muito da área, né? Os SARMs são, na verdade, substâncias, são medicamentos. Muitas pessoas acham que eles são suplementos, mas eles são medicamentos. E eles, na verdade, foram desenvolvidos com uma intenção muito fantástica, uma intenção maravilhosa. Qual? Trazer uma molécula que tivesse um efeito anabólico semelhante ao da testosterona e que não tivesse os efeitos colaterais da testosterona, ou seja, que os efeitos androgênicos, que são aqueles que causam hipertrofia prostática, né, algumas relações relacionadas com a virilização, relações com policitemia, diminuição de HDL. Bom, os colaterais mais comuns da testosterona, os SARMs, poderiam estar então sendo desenvolvidos porque a molécula foi modificada para que pudéssemos ter uma porção mais anabólica do que androgênica. É importante a gente lembrar que SARMs, ou SARM, né, é uma sigla em inglês, que significa modulador seletivo do receptor androgênico. Ou seja, ele vai se ligar lá no receptor da testosterona, ok? E ele vai ativar só a parte, digamos, anabólica desse sítio de ligação. A parte androgênica, ele é ineficiente em ativar. E por isso que os SARMs trazem, né, pelo menos muitos deles, nos primeiros artigos, trazem um efeito androgênico menor do que a testosterona. Então, assim, não faria sentido uma molécula ser sintetizada, entrar no mercado e ela ter menos segurança, né? Ser comercializada com menos segurança do que uma molécula que já existe. Bom, os SARMs, eles já foram estudados há muito tempo. O brasileiro, né, descobriu os SARMs não faz muito tempo, faz uns 5 anos que a gente está falando mais efetivamente sobre os SARMs, né? Mas os americanos são aí pioneiros em várias comercializações, em algumas marcas, né? As marcas mais conceituadas estavam nos Estados Unidos, mas o FDA, que é a Anvisa americana, digamos assim, também proibiu a comercialização desses SARMs, né? Então, por quê, gente? Por que foi proibido? Porque os SARMs, eles não têm estudos suficientes para que nós possamos distribuí-los, para que nós podemos trazê-los, né, para uma comercialização através de uma medicação magistral ou vendida numa farmácia comercial e nem suplemento, porque SARM não é suplemento. Muitos de vocês escreveram ali, né, no post, dizendo, poxa, ficaram tristes. Vamos lá, vamos abrir o coração, né? Nós não temos estudos que mostrem que os SARMs são mais efetivos e são mais seguros. Não temos. Eu sou do meio esportivo, ok? Eu amo bodybuilding, eu já fui fisiculturista, é esse meio que muitos de nós vivemos. A galera do CrossFit também usa bastante SARM, né? A gente sabe que muitos deles relatam melhora de toda a performance cardiovascular. Então, antes de qualquer coisa, eu venho falar aqui pra vocês que eu sou do ramo esportivo. Então, eu não vou dar um tiro no meu próprio pé. O que eu quero dizer é que a proposta inicial dos SARMs foi maravilhosa. Nós tivemos ali protótipos que, na verdade, vocês conhecem muito pouco, né? Mas a gente tem muitos protótipos de SARMs que estão ainda sendo estudados e que, na verdade, nem foram comercializados ainda.
né? Então, se a gente pudesse chegar agora, né, e mostrar para vocês os estudos de eficácia e de segurança que realmente, né, nos deixasse assim, digamos, na linha de frente contra a Anvisa, eu seria a primeira a mostrar para vocês. Não se esqueçam que eu já ministrei aulas sobre SARMs, eu já mostrei para vocês os principais trabalhos que nós temos. Temos literatura? Temos. Muitas literaturas in vitro, literaturas in vivo, que são nos animais, estudos em células, estudos em animais e estudos em humanos são muito escassos. Por mais que a gente tenha o Ostarine lá, numa fase mais avançada, não é suficiente para comercializar, ok? Eu estou aqui falando para vocês de uma maneira sanitária. Mas vamos falar o que acontece nos bastidores? Vamos lá? Muitas pessoas compraram SARM e usaram SARM. Afinal de contas, a Anvisa liberou, certo? A Anvisa liberou como medicamento, né? Então, você poderia manipular através de um receituário médico. Você conseguiria chegar numa farmácia de manipulação e comprar o SARM. Alguns conseguiam importar muitos destes medicamentos, né? E outros tinham registro de medicamento, mas acabavam fazendo uma venda num ambiente também de suplementação que muitas vezes confundiam vocês, né? Mas SARMs sempre foram medicamentos, eles nunca foram suplementos. Mas a gente tinha uma certa permissividade. Eu não estou aqui vindo e dizendo para vocês assim, ó, a galera que tá triste com SARM não tem motivo. Porque muitos de vocês usaram e muitos de vocês viram benefícios. Eu sei que muita gente usou Cardarine e viu benefício. Eu sei que muita gente usou Ostarine e viu benefício. Eu sei que tem muita gente usou Ligandrol e viu benefício. Eu vi que muita gente usou RAD 140 e viu benefício. Bom, a gente não tá aqui para contestar isso. Só que vocês não entraram nestes estudos científicos, vocês entendem? Não existe ainda uma possibilidade de a gente, mesmo brabo, bicudo, chateado, a gente dessa forma reverter o que foi feito. Quando o SARM entrou no Brasil e que começou esse boom e que eu dava aula já sobre isso, eu falava pra galera, não queimem a largada. Não queimem a largada. O pessoal começou a pegar SARM, começou a empilhar SARM, usar ligandrol com não sei o que, combina com o que. Quando a gente viu um monte de gente com eixo inibido, a gente viu pessoas com hipogonadismo, a gente viu efeitos colaterais de virilização em mulheres, a gente viu perfis dislipidêmicos em muitos desses pacientes, mas muitos dos que usaram nesse uso aí off-label, né? Que a gente não tem nem como falar que é off-label, mas enfim, nesse uso permissivo, digamos assim, muitas pessoas viram benefícios, mas muitas pessoas não viram benefícios. Muitas pessoas ficaram reféns de usar o SARM, porque o SARM não precisava de um receituário médico, né? Você conseguia comprar na internet SARM. E aí, como ele entrou com uma proposta de substituir a testosterona com menos colateral, pensa, você quer usar um esteroide, certo? Aí você diz assim, poxa, eu não tenho receita para usar testosterona. Mas tem uma substância que está sendo vendida livremente e que tem promessas de melhorar a minha performance. Gente, é claro, até eu fui comprar, até eu fui usar, até eu fui experimentar. Só que, na verdade, a gente esquece que a gente tem substâncias dentro da nossa resolução, que são as testosteronas e os derivados, os esteroides anabólicos androgênicos, todos os derivados da testosterona e derivados do DHT e derivados da 19-nor, a gente tem uma permissividade gigantesca de prescrição. A Anvisa permite a comercialização, a importação e a prescrição até de trembolona. Então a gente tem, na verdade, substâncias farmacológicas anabólicas muito mais eficientes que os SARMs. Ok, testosterona tem seus colaterais, que os SARMs prometiam não ter, mas o anabolismo que o SARM trazia é muito inferior ao que a testosterona trazia, com um preço muito mais alto. E aí eu não vim fazer apologia ao uso da testosterona, gente. Eu vim aqui com um perfil extremamente científico, porque se eu fosse falar da minha opinião como ex-atleta, eu poderia até ser um pouco divergente disso tudo, né? Porque nós vemos protocolos de finalização de fisiculturistas que se beneficiaram da utilização de muitas dessas substâncias, isso a gente não pode negar. Só que nós estamos falando de uma venda maciça, nós estamos falando de uma prescrição médica, nós estamos falando de muitas pessoas utilizando essas substâncias sem nenhum estudo de segurança e eficácia.
Quando eu falo sem nenhum estudo, gente, eu quero dizer que os estudos que existem não são suficientes. A boa e velha oxandrolona é mais eficiente do que o SARM. A boa e velha oxandrolona é mais barata do que SARM. A boa e velha oxandrolona tem um perfil androgênico baixo. Você vai sair por aí comprando esteroide anabólico? Não. Você não vai sair por aí comprando esteroide anabólico. Se você quer continuar tendo os benefícios de moléculas semelhantes, você vai procurar o que ilicitamente agora pode estar sendo vendido. A galera foi lá no perfil e falou assim, se a Anvisa proibiu, né, é porque o treco é bom. Gente, não é assim, tá? Nós não é uma questão de não ter uma eficiência, né? Porque hoje a maioria das pessoas que utilizaram SARMs, elas... Até, não sei se é a maioria, mas grande parte delas se beneficiou, sim. Grande parte delas sentiu diferença. Às vezes pode ser um placebo. Nós vimos muitos SARMs no Brasil contaminados. Eu fiz análises de SARM no Brasil, que sabe o que tinha dentro? Creatina. Só creatina. Eu sei que creatina poderia ser um recipiente, babá, mas eu vi SARMs aqui no Brasil sendo vendidos no qual dentro só tinha creatina. Daí você pensa, você usa o SARM, ali dentro tem creatina, o que creatina faz com o seu peso corporal? Em água. Aumenta, né? Você fica 2 quilinhos ali mais pesadinho em água, certo? Aí você achava que você estava maior. Então, nos Estados Unidos, que né, o berço disso tudo, havia uma quantidade de SARM altamente falsificado. O americano foi a nação assim que mais falsificou SARM, que mais comercializou, mas que mais falsificou SARM. Então, pensa assim, se lá no país, né, lá na terra do tio Sam, isso aconteceu, imagina aqui no Brasil. Gente, vamos lá. Eu não vim atacar nenhuma empresa, eu não vim atacar nenhuma farmácia de manipulação, eu não vim aqui desmerecer o trabalho de nenhum gestor, de nenhuma campanha, nada disso. Eu preciso dizer para vocês que existe agora um documento oficial que proíbe a comercialização, o uso, a manipulação, a importação desse tipo de substância. E aí o que vai acontecer? É notório que o mercado paralelo vai crescer. Isso foi o que aconteceu com a testosterona também, né? Quando a Anvisa proibiu a testosterona, o que aconteceu? O mercado paralelo cresceu, né? Então, qual seria a solução para isso tudo, né? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ter um meio onde a pesquisa científica se interesse por essa amostragem. Enquanto nós, do meio esportivo, né, da nutrição esportiva, da medicina esportiva, os esportistas, os atletas, né, não se engajarem nas pesquisas, não direcionarem seus projetos de pesquisa, eu vou ser bem explícita, né? Nós precisamos de mestres, de doutores, de alunos de iniciação científica estudando isso. Seus projetos de pesquisa, eu falo sempre para muitos amigos meus que têm laboratórios, né, que trabalham com farmacologia esportiva. Galera, vamos testar isso, vamos publicar isso, vamos trazer a nossa população como uma amostragem, porque a gente olha para a nossa comunidade, a gente olha para o nosso clã e a gente acha que todo mundo está interessado em ficar grande ou em secar. Nós somos uma parcela muito pequena da população. O fisiculturista é uma parcela muito pequena da população para o mercado farmacêutico, eu não falo nem Anvisa, para o mercado farmacêutico estar preocupado, não tem trembolona injetável. Eles não estão olhando para isso, porque trembolona não dá para fazer TRT com trembolona. A testosterona ainda é questionada em questões performáticas e esportivas. Enquanto a gente não mudar o conceito de que estética é importante porque estética é saúde, enquanto a gente não trouxer realmente o esporte para dentro do laboratório, essas substâncias para dentro do laboratório, a gente vai ficar sempre nesse impasse. Aí vocês dizem assim, fácil você falar, né? É muito fácil você falar. Gente, olha o que aconteceu comigo. Eu fiz mestrado, fiz doutorado e fiz pós-doutorados. Fiz mais de um pós-doutorado. No meio dessa bagunça toda, eu me envolvi com o esporte. Eu me apaixonei pelo fisiculturismo. O que eu fiz? Eu tentei direcionar minha pesquisa para situações que pudessem abrigar também a comunidade bodybuilder.
Então, eu fui com os meus projetos de pesquisa e comecei a estudar o GH, e eu sei que GH é para criança, mas será que não tem um benefício no adulto? Será que a gente não consegue manipular um GH numa liberação mais prolongada, para a gente não conseguir administrar todos os dias, mas a gente tem um GH que a gente possa administrar uma vez só por semana e ter o benefício dele todos os dias? Eu consegui convencer uma banca de pesquisa a estudar, né, a um comitê de ética, a estudar algumas substâncias para fins esportivos. Fui extremamente fomentada, ganhei dinheiro do governo para fazer isso? Não. A gente sucateava material no laboratório para a gente conseguir fazer isso. Virava noites e noites para eu conseguir passar numa coluna cromatográfica um gel de estrogênio, um gel de estradiol, um gel de testosterona, para eu entender, para eu aprender. Não tô falando que o meu orientador não sabia disso, ele sabia de tudo isso, né? Ele falava, vai fundo, vai estudar, é teu clã, é tua tribo. Então, enquanto a gente não tiver uma amostragem suficiente, um interesse científico, um interesse político, para que o esporte, né, para que, na verdade, a estética entrem também no interesse da indústria, né, farmacêutica e dos nossos órgãos, a gente vai sempre esbarrar com isso. A betalanina foi comprovada agora para a Anvisa. A betalanina já era há muitos anos liberada em outros países e o comitê aqui na Anvisa não aceitava os estudos, não achava suficiente. Eu já participei de várias reuniões, tanto que essa nova resolução de 2019, 18-19 ali da suplementação alimentar com fins, né, para atletas, né, toda essa modificação que aconteceu nessa resolução, eu participei de todos esses fóruns, de reuniões, e gente, eu já falei da Anvisa, sabia? Eu já falei, tudo que a Anvisa nega, tudo que a Anvisa coloca por debaixo do pano é porque presta. Gente, as argumentações que os laboratórios traziam de muitos suplementos que estavam sendo vendidos, que foram proibidos, eram muito fracas. Eram evidências muito fracas. Eu me coloquei ali no lugar da GGA ali, né? E falei, gente, não tem evidência, não tem. Gente querendo colocar própolis como anabólico, não tinha como. Então, por mais que existam empresas sérias, por mais que existam substâncias que realmente são efetivas, que são seguras, no meio disso tudo tem um monte de gente que não está pensando em você, que está pensando na sua grana e não está preocupado muito com a segurança. Então, para a Anvisa, a eficácia por um tempo até ficou de lado. Mas a segurança hoje fala a segurança falou por muito tempo mais forte para a Anvisa, mas agora para a Anvisa a eficácia também é importante, porque antes, pensa, o suplemento não precisava ter comprovação. Cosmético, dermocosmético não precisava de comprovação. Hoje a gente já está conseguindo tirar e desmanchar um pouquinho o joio do trigo. Então, assim, eu vim falar para vocês que muitas pessoas estão decepcionadas porque o SARM saiu, né? Nem saiu ainda, né? Muita gente vai comercializar ainda porque tem estoque, bababá. Até isso tudo abrandar, tem muita gente que vai conseguir comprar SARM ainda, é verdade, né? Mas chegar para você e dizer aqui, ó, tá aqui, ó, a comprovação científica Anvisa, tá aqui, ó, a eficácia comprovada, não há, gente. Infelizmente, sabe? Porque a proposta do SARM é fantástica. A proposta inicial do SARM é fantástica. Uma molécula que traz benefícios com menos prejuízos. É isso que a gente precisa, é dessa evolução que a gente precisa. Então, os mestrandos, os doutorandos, os pós-doutorandos, os professores, você que está na graduação, tenta puxar essa brasa para tua sardinha. Eu não tô sendo utópica, não. É só assim que a gente vai conseguir mudar a realidade. E enquanto isso, existe uma solução. Existe o esteroide. Mas você vai sair por aí comprando esteroide? Não! Os médicos hoje já conseguem prescrever testosterona com muito mais liberdade. Já conseguem trazer os atletas para dentro do seu consultório e cuidar dessa saúde hormonal. Tem como fazer ciclo de esteroide anabólico usando droga de farmácia? Tem. Você não vai ficar um monstrão que você vê no Olímpia. Mas você é um atleta profissional? Para você hoje estar preocupado com isso?
Será que esse pionato de testosterona? Será que o mix de testosterona? Será que oxandrolona? Será que metenolona? Até nandrolona injetável a gente tem em farmácia de manipulação. Se o médico tiver... mas eu não encontro nandrolona, né? Eu não encontro estanozolol. Tem farmácias de manipulação no Brasil que manipulam formulações injetáveis. São mais caras, são um pouco diferentes das comercialmente compradas? São, mas são mais seguras. Tem todo um CAS, tem toda uma certificação de matéria-prima. No final de semana, a gente teve uma aula no domingo com a mestre Marina Esperandio, que trabalha com certificação de matéria-prima, e ela trouxe pra gente toda a documentação que é necessária para você qualificar um fornecedor, para você identificar uma matéria-prima. Gente, não é brincadeira. Não é uma coisa assim que você chega, eu vou botar ali chiclete para vender e tá tudo certo. Tá? Então, assim, eu sei que muitos de vocês estão chateados, eu sei que muitos de vocês estão criticando a Anvisa. Eu entendo, eu quero dizer pra vocês que eu entendo, porque parece que a Anvisa não olha pra isso, mas lembrem, foi permitido comercializar. O Brasil pôde comprar SARM. Você pôde comprar SARM e não está infringindo nenhuma regra. Diante desse uso, diante da apuração dos estudos, a Anvisa decretou que não tem eficiência e não tem eficácia, gente. E cientificamente, olhem bem como eu estou sendo justa. Cientificamente, não há comprovação. Não há comprovação. Temos estudos que poderiam dar muito certo, que poderiam ir muito para frente, mas ainda não foram. Quiçá irão. Quem sabe não irão. Talvez isso aconteça. Talvez agora aconteça. Então, assim, não fiquem tristes. A tiazinha da escola, não fiquem tristes, porque, na verdade, muitos de vocês estavam comprando SARM e não estavam tendo efeito. Não estavam tendo eficácia. Não pela molécula em si, porque vocês não estavam em treino, vocês não estavam em dieta e aí queriam uma pílula mágica. Conheço muitas pessoas que usaram SARMs. Muitas, eu sou exagerada, né? Conheço alguns atletas que usaram SARM no abaixamento do HDL, usaram SARM para modulação de PPR gama, vi muita gente se beneficiando, não posso dizer que não vi, mas nada comparado à testosterona. Nada que pudesse dizer assim, E outra, fiz certificação de algumas amostras no Brasil, é óbvio que eu não preciso liberar esses SARMs, essas matérias, não faz sentido, foi uma curiosidade minha, tá? Isso faz muito tempo, nem são marcas mais comercializadas, então não adianta achar que é fulano, que é beltrano, nem comercializam mais, mas na época que eu fiz essas análises, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu encontrava creatina dentro das cápsulas. E aí? Tudo bem? Acertados? Eu não sei aqui, acho que minha internet aqui travou, né? E outra, o Adriano tá falando aqui pra gente. Gente, comparado à testosterona, o SARM é caro. O SARM é caro. Por quê? É uma molécula menos eficiente, tem uma proposta de ser mais segura, então ok. Mas se você conseguir usar uma oxandrolona dentro de uma faixa, exemplo, né? De uma faixa de eficácia, de segurança, também vai estar tudo bem. Só que aquilo que eu falei pra vocês no início da live, esteroide anabólico é quase que proibido prescrever. Não é assim que a gente entende? Não, esteroide não pode, esteroide anabólico não, esteroide anabólico não. E aí você não consegue comprar esteroide anabólico, porque muitos médicos não prescreviam, só com receita médica. Você foi para o mercado paralelo. Eu sei que você tem medo do mercado paralelo, porque você não sabe o que tem ali dentro. Tem droga boa? Claro que tem droga boa no mercado paralelo. Mas qual é a boa? Você não sabe? Qual é o lote que é bom? Não é feito controle de qualidade. Já percebeu que no mercado paralelo, um que fala mal do outro, muitas vezes, né, tá querendo dizer que essa droga não presta, porque na verdade tá querendo vender a sua, mas também não fazem análise dessa pessoa, né, desse laboratório. Se me perguntarem assim, Tati, o mercado paralelo tem droga eficiente? Claro que tem, gente. Claro que tem. Você vai encontrar nandrolona, você vai encontrar enantato, você vai encontrar muitas drogas eficientes.
O problema é que é uma roleta russa, você não sabe em que laboratório você confiar, porque não é feita análise, não tem controle de qualidade, não existe uma exigência do mercado paralelo. Se eu disser pra vocês que eu nunca usei droga no mercado paralelo, você é outra hipócrita. Eu fui atleta. E aí? Só tinha aquela droga lá naquele mercado. Eu comprei e usei. Teve eficácia? Claro que teve. Mas aí, e a segurança? Se eu continuasse usando? Eu já trabalhei em algumas defesas de doping, né, de atletas que passam por comitês de doping, e alguns atletas entraram no doping, caíram no doping, porque o laboratório falsificou o medicamento. Imagina, um atleta internacionalmente conhecido, que passa por doping, que sabe que vai passar por doping, o laboratório sabe que esse atleta iria passar por doping e falsifica a medicação. Então imagina, gente, se fizeram isso com um atleta conhecido, imagina com a gente que não é conhecido. Tem laboratórios que têm uma proposta, digamos assim, interessante, poxa, claro que tem, mas qual é? Aonde que tá isso? Você tem acesso a isso? Você tem laudo disso? Tem bula? Tem registro? Não tem, pessoal. Não tem. Tá? Então, o SARM acaba sendo mais caro, por quê? Por causa da escassez mesmo. A gente não tem testosterona disponível, porque precisa de receita. Nem todo mundo quer usar do mercado paralelo. Muita gente quer o quê? Testosterona tem colateral, ponto, tem colateral e facilmente colateraliza mulheres, facilmente colateraliza homens, é verdade. Mas se você estiver diante de uma assistência médica com profissionais que realmente saibam da sua saúde hormonal, que saibam os perfis farmacológicos, saibam a hora de introduzir uma molécula, de tirar outra, de cuidar de todo o seu eixo. Se você tiver uma equipe que faça isso, você consegue usar testosterona com muita segurança. Tá? E com eficiência também. Vamos parar com esse chororô de que o Brasil não tem prescritor de testosterona. Tá cheio de médico prescrevendo testosterona e prescrevendo testosterona com muita segurança, com muita inteligência, com muita sabedoria. Um dia isso vai por aí, né? Isso vai mudar? Vai! Daqui a pouco a gente vai ter a testosterona aí, quiçá, né, realmente identificada para o uso estético. Então o SARM, ele entra nisso, tá? Ali falando um pouquinho do Cardarine, né, que tem aquele efeito sobre HDL, para as meninas o Ostarine, densidade óssea, a gente tem outras substâncias que fazem isso também, tá? Então eu imagino como os laboratórios devam estar, né, porque assim, vamos lá, era permitido comercializar, ok? Foi permitido comercializar. Então, esses laboratórios que estavam vendendo SARM como medicamento, não estavam em momento algum indo contra o que a nossa defesa sanitária nos preconizava. Podia chegar na farmácia de manipulação e comprar, pronto. Produto registrado, algumas farmácias têm venda online também, podia. A partir de agora é que não pode, né? Então, a gente teve uma época para poder usar, né? Mas muitos de vocês que me escreveram disseram que ficaram decepcionados com o SARM. E aí, quem sabe não era um SARM também falsificado, né? Ó, mercado paralelo pode? Quantas pessoas no mundo ou percentual tem condições de ter uma equipe dessa? Realmente, eu concordo com você. MKTech, tudo bem, gente? Concordo com você, não tem. Não temos pessoas no mundo que tem essa estrutura de medicamento. Concordo, né? Mas não é por aí que a gente vai justificar o uso do SARM. Se existe empresa de SARM que está interessada em comercializar, tem que fomentar a pesquisa. Tem que fomentar a pesquisa. Vamos lá de novo? A proposta do SARM é maravilhosa. SARMs são moléculas inteligentíssimas. Eu queria poder chegar aqui para vocês e dizer, desenvolvi uma patente de SARM. Queria muito entregar a matéria-prima para os laboratórios poderem estudar. Mas falta o quê? Falta interesse da ciência em estudar a nossa população. E quanto a isso, o que a gente faz? Tá entendendo?
Então, eu acredito que o que as empresas precisam fazer é entrar na pesquisa, fomentar a pesquisa, patrocinar a pesquisa, concorrer com grandes laboratórios farmacêuticos, é bem isso mesmo, concorrer com grandes laboratórios farmacêuticos. A farmácia magistral, desculpa a expressão, ganha porrada da indústria. A farmácia magistral ganha porrada da indústria, mas tá ali, apresentando às vezes medicações muito melhores do que a indústria tá fazendo. Eu já trabalhei em indústria de medicamento, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa, gente, bem interfacial aqui, porque eu conheço todos os lados, né? Eu não sou Deus, tá? Eu quero dizer que eu conheço o lado esportivo, eu quero dizer que eu conheço o lado magistral, eu quero dizer para vocês que eu conheço algumas empresas que fazem SARMs, que são idôneas, que não estavam infringindo em nada, nenhuma regra. É isso que vocês precisam entender. Existiam mercados paralelos que faziam isso por bel prazer. Da mesma forma, tem pessoas que usam testosterona, não tem eficiência, não tem eficácia, porque não fazem a lição de casa, não fazem a dieta, não fazem o treino, não vai funcionar mesmo, né? Então o FDA nos Estados Unidos foi o mesmo motivo. Ineficiência, falta de segurança e muita contaminação e também comercialização paralela, né? Então, mas imagina, nos Estados Unidos, isso daí, ó, há muito tempo já existiu, né? Quero insumo para teste, sim. Por favor, quero. Vamos lá. Vamos distribuir aí para os laboratórios, né? Colocar um pessoal de madrugada para estar estudando isso. É verdade, gente. A gente tem o Adam, a gente tem várias pessoas que defendem essa causa, né? Que gastam seu tempo de estudo para poder realmente trazer pra gente outros protótipos, né? Então, mas enquanto a gente não tem, vai fazer o quê, né? Ó, eu mesmo tomo SARM há 2 anos, mas faço o dever de casa. Pois é. Se você pegar, por exemplo, o Ligandrol, né? Pega o Ligandrol, os estudos mais antigos de Ligandrol, todos os estudos com SARM são antigos, né? Você vai olhar lá aumento de massa magra, você vai olhar lá inibição de eixo, é porque funciona, né? Mas o Adam é um anjo na Terra, concordo. Nesse sentido, o Adam, ele abre a mente da gente, né? Com essa, como que eu posso falar? Com essa irreverência muito dele, né? Então, a gente precisa de pessoas assim, que batam no peito e que queiram estudar isso, que levem isso à frente. Enquanto isso a gente vai ficar de mimimi, a gente não pode ficar de mimimi. Muitos médicos, eu tenho muitos médicos aqui na live, eu sei que prescreviam, tá? E tinham benefícios na prescrição, mas quando a gente fala de comprovação, de levar isso lá pra frente, lá pro órgão que legisla, a gente não tinha evidência. É só isso, gente. Quem sabe um dia a gente vai ter, né? Aí vocês estão falando perguntas bem parecidas, né? Ó, mesmo tendo acesso à receita, tá difícil de achar na farmácia. Sim, com certeza, né? Ó, a análise mesmo $1.430 aqui nos Estados Unidos, a MKTech tá falando, né? A MKTech é uma empresa americana que conseguia também comercializar a SARM aqui no Brasil. Ó, $1.430, Dr. David. Não é tão barato assim, né? E é lote a lote, né, gente? É muito complicado trabalhar no mercado brasileiro. Concordo também, a pílula mágica não existe. Que essas medicações ajudam, a gente sabe que ajudam, né? Mas a gente tem que pensar numa questão mais ampla, tá entendendo? Não é a Anvisa que precisa provar algo, é exatamente isso, Nayara. Você falou tudo. Os laboratórios de pesquisa, as empresas precisam fomentar a pesquisa. As empresas precisam fomentar a pesquisa. Fomentar é patrocinar, patrocinar mesmo, não no sentido de, tô te dando um dinheirinho, equipar laboratórios para que isso possa ser pesquisado, né?
Durateston tá em falta na farmácia, tá em falta na farmácia. Daí como é que o médico fica também refém disso, né? É uma questão, sabe por quê? De novo, vou bater na tecla, tá, pessoal? A nossa população, a população dos bodybuilders, a população da galera que faz esporte, que pratica esporte, que leva uma vida como atleta, é a minoria. É a minoria. Eu volto a dizer, a gente não é objeto de estudo. Eu não tô me marginalizando nem me fazendo de coitadinho, não. É a realidade. Nós não somos objetos de estudo, mas seremos. Gente, tem pós-graduação que fala de hormônio. Quantos professores no Brasil vocês conhecem? Quantos? E cada dia tá surgindo mais. Tá chegando uma geração nova de pessoas que estão falando sobre esteroides com uma propriedade que vocês se preparem. Logo, logo a gente tá se aposentando. Porque tem uma galera que tá chegando na medicina, que tá chegando na farmácia, que tá chegando na biomedicina, que tá chegando na nutrição, que tá chegando na educação física, assim, com os dois pés. E está com propriedade estudando isso. E tudo que eu estudei de hormônio, eu estudei sozinha, por conta própria. Ah, você é um gênio. Eu não sou nada de um gênio. Eu tenho muita dificuldade para aprender. Eu levo horas para entender uma frase. Eu levo dias para interpretar um artigo, mas eu fui atrás. Ninguém me ensinou. Livros começaram a ser publicados, eu comecei a comprar. Tem vários profissionais do Brasil que contribuíram com a minha formação. Claro, mas eu não tive isso no banco da faculdade. Vocês estão entendendo? Se eu não tive... E se hoje eu sou professora na área de hormônios e de esteroides, vocês também podem ser. Quantas vezes eu tenho sido convidada para ligas acadêmicas de medicina, né, de farmácia, e vocês precisam estudar esse negócio, para vocês não ficarem refém disso aí também. Pior é que eu tô crescendo com própolis, o Ale tá falando aqui, né? Tem gente que está dizendo que tem certeza que isso poderia trazer qualidade de vida para as pessoas. Também acredito que poderia trazer. Mas enquanto não foi comprovado que pode, ou que trouxe, a Anvisa não vai liberar. E se tem gente que morre no meio do processo? Vocês têm ideia de como que é uma indenização? Gente, é muito mais complexo do que vocês imaginam, né? Tem bodybuilder que tem uma dedicação incrível ao esporte. Gente, o bodybuilder, ele é um dos atletas mais disciplinados, né? Qual atleta não é? Mas eu tô falando porque bodybuilder tem uma dieta. Eu desconheço um esporte que tenha uma dieta tão restrita quanto o bodybuilder, né? E aí, né? Dave. Dr. David aqui, ó. Uma das pessoas que eu mais tenho afinidade na discussão de assuntos como esse. A gente não tem dado, gente. Não tem dado. Não adianta eu vir aqui dizer pra vocês, não tem. Vocês acham que se houvesse dados científicos, né? Vocês acham que eu já não tinha redigido, né? E não tinha protocolado um documento? Porra, eu tenho interesse nisso aí também, né? Não tem. Cai por terra. Né? Mas não fiquem tristes não, tá? Tem testosterona, meu Deus, olha a live da pessoa, né? Tem testosterona ainda que faz um monte de coisa, tá? Procura um médico, por favor, vai para médico, procura médico, vai para uma equipe, né? Mais alguma questão aí que vocês querem levantar? Dr. David, cadê Dr. David? Dr. David, quer compartilhar aqui? Vou tentar te chamar. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu não consigo chamar ele aqui. Mas também nem sei se ele quer aparecer, né? Eu digo, talvez ele nem esteja no carro. Oi, doutor, não quer fazer uma solicitação aqui comigo e falar um pouco sua opinião? Dr. David é uma das pessoas que eu tenho muita afinidade de raciocínio. Deixa eu ver como é que eu faço para chamar Lolo. Deixa eu ver aqui o arroba dele, David Batista. Deixa eu ver aqui.
Desculpa que a tiazinha aqui tá sem óculos, tá? Vamos ver. Tá impressionando, né? Aqui, ó, MKTech. Oi, querido. Que Oi, bom que meu você tá amor, como está? aí. Que bom que você tá aí. Gente, deixa eu apresentar para vocês. Doutor David, nós nos conhecemos em São Paulo, numa pós-graduação em que eu fui professora, pós-graduação da Uniguaçu, no qual eu trabalhei por anos e um excelente trabalho, porque foi a primeira pós-graduação que abriu as portas para que o fisiculturismo fosse estudado. Então, assim, o pessoal da Uniguaçu tem meu coração, Regis, Daniel, todos os coordenadores, né? Eu ainda estou lá, mas um pouco afastada em função da pandemia. Mas foi lá que eu conheci o Dr. David, a gente teve muita afinidade de muitas coisas que a gente pensava fora da caixa, a gente se olhava e a gente se entendia. E é uma pessoa que eu tenho muita confiança porque é uma das pessoas assim mais inteligentes que eu já conheci, né? E com sabedoria. E queria saber a tua opinião, doutora, aí, o que você tem para acrescentar para a galera, né? Agora Olha, vamos ouvir um médico. a pior parte vai ser substituir o Cardarini, né? Porque assim, manipular a testosterona em frações, em gel, em fazer meia ampola, testosterona completa a gente consegue fácil, né? Sim, Eu até acho assim, muita gente usava o SARM por ser uma molécula com menor efeito colateral, né? Também assim, menos efeito colateral, menos efeito também, né? Então, muito do que a gente fica chateado que o Simon não funciona, pô, a comparação é injusta, né? Não dá para comparar com uma Deca, não dá para comparar com uma oximetolona, com não há meio de comparar uma prima-bolana, uma trembolona com um SARM, porque a ideia é que não gerasse efeito colateral, né? E aí entra num outro ponto, ficava muito caro também, né? Boa parte dos SARMs ficavam muito caros. Os dados eram e são um pouco escusos. Quando você tenta vender uma molécula para prescrição, os estudos são muito tendenciosos. Mas que, de fato, o Cardarini, apesar do Cardarini não ser exatamente um SARM, né? exato. É tem um Entra aí tem na, essa delta. entra na família, mas não é, né? Eu vi uma definição esses dias em algum vídeo no YouTube falando assim: é igual o tomate. Tá na bandeja dos legumes, mas é uma fruta, né? Ótimo, ótimo. Mas que hoje, minha maior tristeza é que os usuários de esteroide têm um problema sério que é a parte do colesterol, que fica muito alterado, né? E o Cardarini sanava isso com muita maestria. Fora a questão de tempos de Covid, um pouco mais de fôlego sempre é bom, mas a minha maior tristeza é essa, né? Dos outros SARMs, sinceramente eu não vou sentir muita falta, porque eu estou bem habituado a trabalhar com os esteroides completos, né? É, uma coisa que eu acho bom é que quem sabe com o que está trabalhando sabe lidar com os riscos associados, né? Então, eu acho que isso nesse ponto do Esse sabe, ponto, assim, realmente a gente fica chateado porque diminui o leque de opções, né? Mas eu acredito que também daqui mais uns 5, 10 anos vai ser igual feito para Mona, né? exatamente. E de verdade não fizeram lição de casa. Não existe estudo sério sobre o SARM. Depois todo mundo é processado e não sabe por quê. Exatamente. E na verdade, os estudos que envolvem, né, os estudos mais avançados, né, a gente está falando de estudos pré-clínicos, mas os estudos clínicos, gente, são muito caros. A gente está falando de milhões, milhões, milhões e milhões e milhões de dólares. Quando a indústria já pega no meio do caminho uma substância que comercialmente não vai ser tão rentável,
Porque vocês podem ver, tem vários clinical trials aí registrados para várias dessas moléculas. Mas pensa, se o laboratório, tem vários laboratórios farmacêuticos que desistiram de estudar os SARMs. E agora eu estou falando como Tatiane, sem doutorado, sem nada. Tatiane, eu acredito que muitos deles desistiram dos SARMs por questões econômicas, doutor. Porque viram que realmente o mercado era menor ainda. São moléculas que, sinteticamente falando, né, a farmoquímica delas não são moléculas tão simples de serem elaboradas. A gente colocou todo mundo na mesma panela, mas nem todo mundo é SARM. Tem um que trabalha em outro tipo de receptor, mas entrou na moda e todo mundo colocou junto, né? Por isso que eu acho interessante que dá para separar um pouco depois nos laudos de defesa. Mas são estudos muito caros. E como a gente estava falando, o nosso clã, a nossa tribo, ela é uma porcentagem pequena da população. Exatamente. Somos um público pequeno, apesar de ter alguma influência financeira, não verte... Para que você vai criar uma molécula nova com um estudo muito mais segura, se não tem muita importância para a população geral, né? E se existem boas opções, né? Alguém perguntou aqui o que a gente pode usar em mulheres com menor efeito colateral. O Primobolan mesmo, a gente ainda vai conseguir manipular. Da oxandrolona em doses pequenas, não vai ter muito efeito colateral. Na verdade, daria para fazer praticamente qualquer coisa. Né? Exato. Essa é a verdade. Até mesmo doses mínimas de trembolona seriam suficientes em mulheres, né? Mínimas mesmo, né? Tremo comigo não dá. Não, o maior problema da trembo é a parte psicológica, né? Comigo também não dá. Não dá. Comigo também não dá certo, eu só faço... Não deu. Tentei com todas as forças. Então, o que eu faço com alguns pacientes sobre a trembolona, já puxando a ocitocina dá muito certo com os meus pacientes. Quantas unidades, doutor, assim, em média, o senhor tem prescrito? Em média, 5 UI, 10 UI por dia, por uns 6 meses. Às vezes eu faço um preparo do paciente para usar a molécula no futuro. Você nota uma melhora muito grande na estabilidade emocional da pessoa, né? Na verdade, assim, eu sou apaixonado pela ocitocina. A ocitocina é muito bom, é muito bom. Ela modula muito a forma como se enxerga o mundo, né? Eu estava lendo trabalhos assim, muito. A gente, tá vendo como é comigo e com o Dr. David? A gente começou em SARM e a gente está em ocitocina. É sempre assim. E sempre vai ser assim. Trabalhos assim fantásticos. Talvez você diga assim, claro, ignorante, isso já existe há anos, mas eu me deparei com essas literaturas e li muito essa semana sobre muitos trabalhos de fibromialgia com ocitocina. Então, assim, pensa, quando você fala fibromialgia, você foge um pouco do nosso mercado, assim, né, de atendimento, mas, gente, é um tratamento extremamente complexo. Então, né? Mas se você for pensar que um dos pilares do tratamento de fibromialgia entram os antidepressivos, né? E pouca coisa é menos tem eficiência melhor como antidepressivo do que estar apaixonado. Né? Exatamente. E na pandemia, eu não sei se saiu algum trabalho de relação de ocitocina e Covid. Você leu alguma coisa a respeito disso? Não, tem que achar, mas eu não encontrei nada. Também não. Tá entendendo, gente? É daí que vai surgindo o interesse, assim. A gente tem que trocar ideia, a gente tem que se comunicar e daqui a pouco alguém da live tá ouvindo, pô, que legal, tô fazendo um mestrado, vou direcionar minha pesquisa para isso. É assim que as coisas acontecem, né? Doutor querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tinhas benefícios no uso de Ostarine com as mulheres? Pouco, viu? Pouco. Pouco, Que né? assim, tem outro detalhe. Não existe controle das farmácias, né? Isso aí, perfeito. Então, assim,
Você prescreve a mesma medicação em 10 farmácias diferentes. E você vai colher 10 resultados diferentes. Tá bom, são 20 pacientes diferentes, mas é muito curioso você ver que em É algumas diferente. farmácias nunca dá certo, mas você também não pode afirmar nada, né? Isso tem que tomar muito cuidado Exato. com. Porque, Por isso que os laboratórios, né, alguns laboratórios que entraram no Brasil, né, e que têm essa licença, enfim, acabava sendo mais seguro, né, para a população, digamos assim, comprar, porque esses laboratórios só faziam isso, né, sim, ou com se certeza. preocupavam muito com a qualidade, né. Eu trabalho com muito farmacêutico, óbvio, né, e tinham vários lotes de SARMs que vinham de vários lugares. A gente fala China de uma maneira, parece pejorativa, né? Mas é que a Uhum, China, ela domina o mercado de produção de farmoquímico, né? E uhum. ali acaba tendo muita procura, então a oferta acaba tendo muita oferta, a procura também vai chegando junto, então você consegue comprar com um preço muito melhor, só que a qualidade de matéria-prima do asiático é diferente do norte-americano, do brasileiro. Então, muitas empresas chegavam aqui com a nossa legislação, e a Marina falou muito bem disso no domingo, que a gente tem uma farmacopeia, digamos que seriam, então, umas impressões digitais de cada molécula que a gente checa ali na hora que elas chegam no laboratório de distribuição, no laboratório magistral, numa indústria, e muitos lotes desses são reprovados porque estão contaminados, o nível de pureza dessas substâncias, né, que tem que ser 99,9, não tem outras coisas ali misturadas, então já são matérias-primas escassas, né, se tornam caras por serem escassas, e as que chegam ainda para a gente manipular, chegam adulteradas. Então, imagina, será que a gente realmente avaliou os SARMs nos pacientes que foram prescritos, Você né? comentou. Você comentou sobre Marina e disponibilidade. Você vê um dos motivos também de a gente ter. A gente está contextualizando essa história do Covid, a gente está com vários lotes de produto estocados em navio ainda, há meses sem conseguir vir para o continente. E Despachar, né? então, assim, e aí você vê assim, esses dias mesmo fui pesquisar algum SARM e o custo estava 10 vezes maior do que o comum, porque só tinha uma farmácia no Brasil inteiro que tinha tal determinado SARM. Por isso que E aqui era um paciente as com pessoas um comentaram histórico isso. de câncer de próstata, e aí você Ah, estava tentando evitar, putz, bem triste, porque no final das contas eu não pude atender ele, né? Então, não não, encontrou não da matéria-prima. forma como eu gostaria. Eu encontrei uma outra molécula, mas não da molécula que eu gostaria com mais segurança. É. Então, É, impasse, porque assim, pro médico, né? O médico tinha a legalidade de fazer uma medicina investigativa, por assim falar, no uso do SARM. O médico ficou liberado para avaliar o benefício do SARM, né? Então, entra ali numa medicina mais laboratorial, uma medicina que acaba sendo não tão condensada, mas que consegue ter um pouquinho mais de liberdade, porque se vocês olhem para o mercado magistral, tem muita coisa no mercado magistral que vocês sabem que não seca a barriga coisa nenhuma, que não desidrata coisa nenhuma, que não aumenta a massa magra coisa nenhuma. E muito disso é comercializado, né? Então, a gente tem aí vários fitoterápicos que entram como substâncias naturais de plantas, com várias propostas anabólicas, enfim, ou de aumento de libido, que a gente sabe que quando você pega na literatura, você nem encontra a molécula, sabe? Porque acabam, de uma forma ou outra, conseguindo empurrar junto de outras substâncias, né, pro mercado magistral. Acho que ele caiu, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu acho que caiu mesmo. Se ele quiser voltar, a gente chama. Se não, aqui, ó, a Micatec falando, gente, diferença é absurda entre matérias-primas. É verdade, tá? Diferença absurda mesmo. Não dá pra gente colocar todo mundo no bolo aí, não. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu não vou incomodar o Dr. David, porque gente, eu tava indo correr.
E aí começou a chover. Eu queria fazer essa live. Eu falei, não vou falar disso. Não quero falar disso. E aí começou a chover. Daí eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, né? Discordando, concordando, opinando, não opinando, ouvindo. A gente tem que falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Então, o meu posicionamento aqui foi dizer para vocês, não é mais permitido. Então, quem está prescrevendo, tome cuidado, né, com isso, porque agora vai ficar um burburinho, né? Tem estoque ainda, como o Dr. David falou ali, né? Viu um benefício muito grande com uma molécula, né, que não é SARM. A gente tem ali várias outras que também não são, então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Entrou todo mundo no mesmo saco, né? Então, assim, o MKM77 também não é SARM. A gente tem que separar os SARMs que são SARMs esteroidais de SARMs não esteroidais, que é uma coisa que também não se conseguiu fazer, mas é o que a gente tem para hoje, né? É o que a gente tem para hoje. Vamos estudar, vamos mudar essa realidade. Tá bom, pessoal? Espero poder ter sido útil aqui. Não vim atacar nenhum laboratório, não vim defender nenhum laboratório, não vim falar mal da Anvisa. Ah, mas você é morna. Não, eu não sou morna, eu sou pesquisadora. Então, eu preciso trabalhar com bases científicas. E se eu não tenho, sabe o que eu faço? Eu procuro, eu vou atrás. Aí, ó, o pessoal já fazendo assédio aí. Tá bom, meus amores? Tudo bem? Obrigada pela companhia de vocês, tá? A gente fica à disposição aí para tirar dúvidas de vocês. Talvez eu não vá conseguir todo mundo responder, porque muita gente me escreveu, né? Mas eu acho que tem que acontecer isso aqui, ó. A gente conversar sobre isso. É só dessa forma que a gente vai conseguir mudar essa história toda. Tá bem? Vou deixar a live salva. Tá? Se ela não ficar salva, é porque eu fiz alguma... Eu sou muito antinha, sabe? Eu já tentei salvar algumas lives e não consegui, mas essa eu vou conseguir. Tá bem, pessoal? Um beijo e boa noite para todo mundo aí. Com sarna ou sem sarna, a gente vai continuar junto. Tá bom? Um beijo.